Olá pessoal, eu sou Fábio De Luca, estamos de volta aqui no nosso Beabá do AIB para falar um pouquinho sobre o trabalho do consultor gastronômico e tudo aquilo que ele pode fazer de bom para um restaurante, né? Tudo aquilo que ele pode trazer de bom para o cliente de consultoria. Hoje nós vamos falar sobre mais um fator que define a sua montagem de cardápio, que você tem que observar com muita atenção: sazonalidade. A sazonalidade é aquela situação que hoje tem e amanhã não tem, né? Nós podemos ter sazonalidade com relação aos insumos que a gente usa, a gente pode ter sazonalidade de público, existem locais que têm inclusive sazonalidade de mão de obra, né? Como assim, Fábio? Vamos lá, vamos pegar locais, cidades pequenas, aonde um leque, uma quantidade muito grande de pessoas sai em período de aula para estudar em outras cidades. Você contratar jovens, você contratar pessoas que ainda estão no seu desenvolvimento profissional para trabalhar com você é quase que impossível. Você vai ter que trabalhar com profissionais que já passaram pelas cadeiras universitárias ou que não entraram nas cadeiras universitárias, mas que acabaram já o seu estudo, né? Sazonalidade de público. Vamos falar aqui da nossa Fortaleza, tá? Fortaleza, você chega na época de férias, você tem a cidade lotada, alguns restaurantes que estão na rota turística estouram de vender, sempre cheio, muita gente, fila de espera. Aí quando vem o período de chuva, final do verão, a gente fala que é caixão e vela preta, né? Não tem nada mais. O cliente já não está mais aqui com a mesma frequência, a cidade já está bem mais vazia de turismo. O morador da cidade não sai porque é período de chuva, ele não tem tanta frequência e você tem que sobreviver naquele mês. Imaginem uma cantina dentro de uma escola. Ela trabalha 8 meses faturando para pagar 12 meses de permanência dentro da cantina, de contrato. Porque dezembro, janeiro, julho é férias. E ainda tem um pedacinho de novembro, um pedacinho de fevereiro, que também é período de férias, final de prova. Então, uma cantina dentro de uma escola, ela tem que fazer 12 meses de pagamentos em 8 meses de faturamento, tá? Isso é sazonalidade de público, tá? E aí a gente tem a sazonalidade que vai afetar diretamente o nosso cardápio, que é a sazonalidade de insumos. Que ela pode acontecer por 3 motivos, tá? Talvez até mais, mas 3 motivos principais. Primeiro, época do ano aonde o produto existe, tá? Caju ele começa a nascer, começa a dar o fruto pronto para consumo já quase na metade do ano, né? A partir de final de maio a gente começa a ver caju. Mas quando chega em setembro, outubro, acaba. E aí a gente tem de novembro, dezembro até abril, começo de maio, sem caju. Ou você vai comprar o caju desidratado, ou você vai comprar o caju em compota, mas a fruta você não vai encontrar. Então, primeiro motivo, época do ano onde você tem o produto. Isso daí vai ser em relação a FLV, né? Frutas, legumes e verduras. Segunda situação, que daí atinge principalmente a pesca, tá? A sazonalidade por conta dos períodos de defeso. O que é o período de defeso? Quando você tem uma espécie animal que corre risco de pelo menos beirar a extinção por conta do consumo elevado, vamos dar um exemplo: caranguejo sá, Ucis cordatus, que é o caranguejo que a gente consome no Brasil, com exceção ali Rio Grande do Norte até a ponta da Bahia, que você ainda vai encontrar o guaiamum, aquele caranguejo azul, tá? Tirando essa região, o sá é o caranguejo que se come no país inteiro. Nas luas cheias e novas de janeiro, fevereiro e março, segunda quinzena de janeiro, fevereiro inteiro e a primeira quinzena de março, o IBAMA decreta defeso, não se pode catar caranguejo. Lagosta, 6 meses do ano de defeso, não se pode pescar a lagosta. Polvo pode pescar o ano inteiro, mas você tem que fazer a pesca de armadilha, uma pesca de pequeno volume, tá?
Pargo, que no sul-sudeste a gente chama de vermelho, né? O pargo também tem lá os seus meses de defeso, que daí as cidades que consomem muito pargo, né, muito vermelho, aqui no Nordeste ele é muito tradicional, tá? Acabam consumindo os primos, né? Ariacó, guaiúba, cioba, os peixes que têm carne parecida. Por quê? Porque não pode pescar pargo, tá? Surubim e tantos outros que entram nesse período de defeso. O defeso é necessário sim, porque é uma proteção da espécie. Se a gente não fizer o defeso, a gente pode colocar em risco toda uma espécie animal. Caranguejo, por exemplo, além do defeso, ele tem a questão da cata da fêmea. Não se pode comercializar fêmeas de caranguejo. Não se pode comercializar caranguejo com menos de 6,5 cm de carapaça, tá? Então existem as regras. Mas na época do defeso, para tudo. De uma maneira mais correta, como deveria acontecer. Se você tem caranguejo em estoque, você vai informar o IBAMA, relatar o seu estoque e você vai poder comercializar naquele período aquele estoque, tá? Você não pode comprar mais. E quem comercializa o caranguejo também tem que informar estoque, pode até trabalhar aquilo lá, mas ele vai normalmente tentar comercializar antes do período de defesa, porque você não pode comprar, né? Então, essa sazonalidade, ela afeta demais insumos aí do mundo animal, né? Do reino animal, tá? Vegetal, a gente tem essa sazonalidade de época do ano onde a fruta nasce, tá? Então, você já imaginou se você monta um cardápio, vamos lá, se monta o teu restaurante numa cidade litorânea, uma cidade de praia, você quer trabalhar frutos do mar, você monta um cardápio lindo de lagosta. E aí você trabalha numa proposta de cardápio de produtos frescos, né? Sempre o melhor produto, tal, não sei o que lá, toda aquela história, e aí entra no defesa lagosta. Aí você só tem uma alternativa, lagosta congelada, tá? Lagosta que está em estoque já há bastante tempo, porque o defesa da lagosta é longo, né? São 6 meses. Como é que você consegue manter o seu cardápio sem entrar no tem, mas está faltando? Aí você tem duas alternativas, ou você passa por essa vergonha de falar que você não tem um insumo, e logicamente você vai explicar para o seu cliente que é período de defesa, ele vai entender, mas a frustração já aconteceu. Ele foi ali, ficou com vontade de comer o teu prato e você não tem. Então a experiência dele já está afetada. Você não vai ter esse cliente com o mesmo grau de satisfação que você teria normalmente, tá? Então, primeira alternativa, você passar por esse vexame, né? Ou então você imprimir o teu cardápio tudo de novo, você refazer o seu cardápio, e aí você tem o custo de remontagem do cardápio, de pensar prato novo, de testar prato novo, de imprimir, para daí quando voltar o período fora da sazonalidade, você poder voltar, tá? Restaurantes que trabalham com uma proposta de menu fixo, tem que fugir da sazonalidade, que nem o diabo foge da cruz. Restaurantes que trabalham com uma proposta de cardápio de menu cíclico, pode trabalhar a sazonalidade com muito cuidado. Restaurantes que trabalham com a proposta de menu variável, os bistrôs, por exemplo, aí esse não tem problema. Porque é variável, você muda quando quiser, na hora que quiser, o cliente sabe que a proposta é essa, e aí não tem o produto, você não usa e ponto final, tá? Então pense muito bem na sazonalidade antes de montar teu cardápio. Se a tua proposta é um menu fixo, fuja da sazonalidade. Ela pode ser um complicador muito grande para a tua operação, ok? Então é isso, essa é a dica de hoje. Eu sou o Fábio De Luca, a gente está aqui no portal Beabá do AIB e a gente está dando dicas de gastronomia e dicas para você, consultor gastronômico, você, gestor em gastronomia, poderem ter a melhor eficiência, o maior resultado dos restaurantes de vocês. Fiquem ligados no nosso portal, nas nossas mídias sociais, nossas redes sociais, e a gente volta a qualquer momento com mais dicas, com mais vídeos, com mais bate-papo sobre o Beabá do AIB.